Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. 1º de maio, Dia do Trabalho. A data é comemorada em vários países. É um momento em que os empregados e empresas devem refletir sobre as leis que regem o mercado de trabalho. A data também lembra a luta dos trabalhadores que reivindicaram por melhores condições trabalhistas. Graças à coragem e persistência desses homens e mulheres, foram conquistados os atuais direitos. Direitos esses que, ao longo dos anos, foram sendo modificados. Com a chegada da pandemia, as relações de emprego ficaram mais frágeis e boa parte desses conflitos estão indo parar na Justiça do Trabalho. Desde o início da quarentena, em março do ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho já registrou mais de 9 milhões de decisões. E para falar sobre este tema, nós convidamos a presidente da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juíza Noêmia Porto. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu, juíza e presidente da ANAMATRA. Renata, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que esse é um dia muito simbólico e eu acredito que o nosso diálogo vai ser representativo disso. Com certeza. A pandemia alterou muito essa relação de trabalho? Eu diria que a pandemia agravou a situação das relações de trabalho no Brasil. Isso porque os dados estatísticos do final do ano 2019, início do ano 2020, portanto, um pouco antes da pandemia, já apontavam para dois aspectos muito preocupantes. O primeiro deles era que o Brasil já começava a bater o recorde da informalidade no mercado de trabalho. Recorde, inclusive, considerando outros países da América Latina. E o outro era um recorde também complicado, a criação de postos de trabalho não protegidos, isto é, não eram empregos que nós podemos considerar como empregos dignos. Veio a pandemia e a partir de março de 2020, esses números apenas foram agravados. E hoje nós temos uma leva de desempregados, de desalentados do mercado de trabalho e também postos de trabalho que não podem ser considerados postos dignos. Então, assim, no governo Temer, a gente já vinha ali com as flexibilizações nas leis trabalhistas, né? E a retórica ou o argumento principal é: precisamos gerar mais trabalhos, mais empregos. Isso se concretizou? Ou seja, as flexibilizações nas leis trabalhistas geraram mais empregos? Sem dúvida nenhuma, não. A reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, ela foi publicada no dia 13 de julho de 2017. Houve um período para ela entrar em vigor e ela efetivamente entrou em vigor em novembro de 2017. Em novembro de 2019, portanto, 2 anos depois, vieram esses dados que eu referi para você. Ou seja, nós não tivemos aumento de empregos decentes, de empregos dignos, tivemos recorde de informalidade a despeito dessa flexibilização. Alguém poderia argumentar, não, mas o mercado de trabalho no Brasil está assim em razão da pandemia. Na verdade, a pandemia agravou uma desestruturação do mercado de trabalho que era anterior. O fato é que nenhuma pesquisa no mundo demonstra que reduzir direitos aumenta postos de trabalho com proteção jurídica. E isso se confirmou no Brasil. Os direitos foram reduzidos e nem por isso nós temos um mercado de trabalho mais digno para trabalhadores e trabalhadoras. E eu repito muito a palavra dignidade, porque criar empregos é diferente de aumentar postos de trabalho pura e simplesmente. O que é importante para a cidadania é criar empregos, ou seja, aquele posto em que há proteção jurídica, patamares de segurança ambiental, inclusive da saúde e segurança do trabalhador, e, além disso, em condições de igualdade, inclusive remuneratória. Uhum. Nesta semana entrou em vigor uma medida provisória que permite que empresas reduzam a jornada de trabalho e, consequentemente, os salários, em alguns casos em até 70%, né? E a justificativa é para manter esses empregos. Faz sentido isso? Essas medidas provisórias dessa semana, elas relativamente reproduzem as medidas provisórias editadas no ano passado, sim, 927 e 936. A 927, a propósito, ela caducou sem que o Congresso Nacional conseguisse convertê-la em lei.
Essas duas medidas provisórias, agora, elas reproduzem o mesmo modelo anterior, sem que isso traga como contrapartida uma garantia efetiva de que os postos de trabalho serão mantidos. E com uma agravante nessa repetição, os sindicatos continuam alijados das negociações coletivas. E, em razão disso, a propósito, o Brasil consta na lista dos 40 países da Organização Internacional do Trabalho indicados como descumpridoras de normas internacionais, exatamente porque as medidas não prestigiam o diálogo social com a obrigatoriedade da presença dos sindicatos. E aí a senhora tocou num ponto muito importante que eu não lembro exatamente em que ano foi, eu acho que foi nessa flexibilização das leis trabalhistas, onde tirou-se a obrigatoriedade de se pagar o sindicato, né? E aí falta, talvez, uma conscientização dos próprios trabalhadores, né? No sentido de perceber que pagar um sindicato, você está pagando alguém que vai te representar numa relação que já é desigual, né? Então, se você não tem um sindicato forte que vai te representar numa relação que já é desigual, fica ainda mais difícil você lutar pelos seus direitos. Então, muitas pessoas e muitos trabalhadores até comemoraram essa questão de, que ótimo, eu não sou mais obrigado a pagar o meu sindicato, porque aí falam, né, que sindicato é para ganhar dinheiro, talvez alguns até sejam, mas eu acho que é importante você fazer uma peneira e você estar participativo no seu sindicato, porque você ter um sindicato forte é fundamental nessa luta que é desigual, não é verdade? A desigualdade da relação de trabalho é uma premissa. Todas as relações de trabalho são assimétricas, elas são desiguais. E aí é necessário separar isso em dois blocos. Uma coisa é o direito do trabalhador de reivindicar dentro do sindicato que o sindicato seja mais transparente, mais democrático, mais representativo e mais atuante. Essa é uma reivindicação interna. A outra, muito diferente, é a gente dizer assim, bom, como eu não estou satisfeito com o sindicato, então eu também não contribuo com ele e daí eu também não me importo que ele acabe. Esse é um discurso muito perigoso, porque as entidades sindicais, as entidades coletivas, elas são extremamente importantes na formatação do diálogo social. E diálogo social para fins internacionais é aquele em que eu tenho a participação do governo, a participação da representação dos empregadores e a participação da representação dos trabalhadores. Esse tripé faz o diálogo social. Ora, se a representação dos trabalhadores vem sendo desprestigiada e enfraquecida paulatinamente, eu não estou tendo mais diálogo, o que torna o mercado de trabalho ainda mais desigual daquilo que ele efetivamente é. E um dado interessante é que, infelizmente, a gente fechou o ano 2020 com outro recorde extremamente complicado, que o Brasil figura entre os países mais desiguais do planeta. Nós estamos em 9º lugar e isso tem que nos incomodar, porque a desigualdade é não só no mercado de trabalho, mas a desigualdade que chegou a um ponto em que hoje já se fala nas ruas, no vocabulário popular, na insegurança alimentar. Então, nós estamos assistindo a um processo de alta pobreza brasileira. Como render a pobreza? Eu não tenho dúvida que seria através do trabalho, mas um trabalho que exige diálogo social. E nós não temos hoje entidades sindicais fortalecidas pelas políticas atuais. Verdade. Juíza, nós falávamos aqui sobre toda essa realidade atual, né, dos direitos dos trabalhadores. Eu queria te perguntar como garantir, como o trabalhador, na verdade, diante desse panorama que nós estamos vivenciando com a pandemia, como um trabalhador pode garantir que os seus direitos, de fato, sejam efetivados, né? Sejam garantidos mesmo? Como é que ele pode fazer para garantir esses seus direitos? Essa não é uma pergunta fácil, mas eu acho que ela aponta alguns sentidos. O trabalhador e a trabalhadora precisam estar conscientes da necessidade do fortalecimento das entidades sindicais, enquanto entidades que organizam o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, mas, para além disso,
o trabalhador e a trabalhadora precisa também encontrar modos de auto-organização dentro do próprio ambiente de trabalho. E aí agora eu me lembro das coisas inéditas do nosso tempo, que foi, por exemplo, no ano passado, assistirmos mais de uma vez ao chamado break dos apps, isto é, trabalhadores e trabalhadoras de plataformas virtuais, reivindicando por melhores condições de vida e de trabalho, sem uma organização sindical formal, mas que se organizaram através das redes sociais para traduzir para o público, quer dizer, traduzir para a sociedade qual era a sua pauta para a melhoria dessas condições, né, de vida e de trabalho. Eu acho que esse é um exemplo de auto-organização que não serve apenas para a realidade das plataformas virtuais. Como é que fica esses trabalhadores? Porque são trabalhadores que eles não têm vínculo com ninguém, são autônomos, né? E, por exemplo, se eles tiverem ali um acidente de trabalho, quem arcaria com esse acidente de trabalho? Quer dizer, é uma novidade no mercado de trabalho. E como é que fica a Justiça do Trabalho também com relação a esses trabalhadores? Nossa, esse é um dos temas mais complexos atualmente, porque nós não estamos falando de poucas pessoas. Na verdade, os índices estão indicando que mais de 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão, digamos, trabalhando através dessa nova modalidade, que é uma modalidade que os próprios trabalhadores chamam de trabalho para o aplicativo. E esse trabalho para o aplicativo, que é, na verdade, um trabalho para as empresas de grande porte, é um trabalho altamente controlado por algoritmo. Então, existe o controle do tempo à disposição, existe o controle para a remuneração desses trabalhadores. Nós temos notícia de que algumas plataformas desligam os trabalhadores sem prévio aviso. Temos notícia de algumas plataformas que exigem um nível de produtividade do trabalhador, em que ele passa uma quantidade de horas trabalhando que vai para além de qualquer limite razoável. Bem, e esse trabalhador é realmente autônomo? Assim, esse trabalhador ele é realmente livre? Não tem vínculo, né? Ele realmente não tem vínculo? É essa questão que está colocada hoje por uma decisão dos muitos processos que chegam na Justiça do Trabalho. Não é uma resposta fácil e nós já temos notícia em outros países em que se inclina claramente, caso do Reino Unido, vou dar essa referência aqui, para se considerar que esses trabalhadores e trabalhadoras são, na verdade, funcionários, eles são empregados. E por quê? Não é possível, por exemplo, que eu tenha trabalhadores completamente invisibilizados das normas de proteção, incluindo a previdenciária. Imaginem-se trabalhadores que se acidentam, não houve contribuição previdenciária e esses trabalhadores vão sobreviver doentes como? De que maneira? Não é possível que a resposta seja, eram autônomos, então eles se viram. No Estado Democrático de Direito, como é o caso do Brasil, essa não é uma resposta juridicamente válida. Acho que assim, a gente não é aceitável em uma sociedade onde a gente quer um mínimo de igualdade social, onde poucos ganhem muito, né, rios de dinheiro, e muitos ganhem absolutamente ou quase nada, né, vivam na miséria. Então a gente tem que buscar um mínimo de equilíbrio, né, nessa relação. Então, como, vou chamar a senhora, apesar de ser tão nova, vou chamar a senhora por respeito. Então, quer dizer que no Reino Unido já tem esse entendimento, né? Onde esses trabalhadores passam, muitas vezes, 14, 15 horas, né? Trabalhando por uma empresa que está ganhando muito dinheiro e eles ganham pouquíssimo dinheiro e muitas vezes se acidentam e aí ficam por conta própria, né? Então, acho que não é humano, né? Você ter esse entendimento, né? E notando as reivindicações, as vozes, né, desses trabalhadores e trabalhadoras, eles reivindicam nada que a gente já não conheça desde o século XIX. Quais são as reivindicações? Eles querem uma remuneração pelo menos mínima. Um salário mínimo, né? Um salário. Querem, em caso de acidente ou doença, que haja um seguro contratado por essas empresas. Eles querem alguns pontos de apoio, por exemplo, para uma alimentação ou um descanso.
eles falam ainda da necessidade de ter algum limite de jornada, porque a maioria trabalha uma quantidade muito superior a 44 horas. E eu fico me perguntando, no século XXI, isso é que é moderno? Assim, o que disso é diferente do que nos livros de história nós víamos nas reivindicações do século XIX e início do século XX? E aí não tem como a gente esquecer que o Brasil foi o último país, né, a acabar com a escravidão, né? Os resquícios... Com a escravidão negra, E os resquícios ainda estão aí, né? Ecoam na nossa sociedade até os dias de hoje, infelizmente. Porque se por um lado a gente pensa assim, ok, trabalhadores e trabalhadoras de plataformas virtuais e o Congresso Nacional poderia se engajar para fazer um marco regulatório protetivo para esses trabalhadores. Essa parece uma discussão bastante moderna. Mas, paralelo com essa discussão muito moderna, nós ainda temos no Brasil os relatos do resgate de trabalhadores e trabalhadoras submetidas à condição de escravidão. Então, no Brasil do século XXI, nós convivemos com controle de algoritmos, por um lado, mas ainda com o trabalho escravo, e é um trabalho escravo que, sim, ele ainda tem cor de pele. Sim. Juíza, a Justiça do Trabalho completa 80 anos este ano, não é isso? Sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas no que diz respeito à garantia dos direitos dos trabalhadores, né? Até quando você mencionou agora 80 anos da Justiça do Trabalho, eu acho que eu acabei abrindo um sorriso, né? Eu acho que é um sorriso de crença nessa instituição, que é uma instituição de justiça e é uma instituição que tem seu valor na medida em que ela visa a realização de direitos sociais. E olhando para a história da Justiça do Trabalho, deu para perceber que ela foi criada como ramo independente e depois ela foi se fortalecendo coincidentemente em todos os movimentos de democratização do país. Primeira vez que a Justiça do Trabalho constou na Constituição, né, como um ramo autônomo do Poder Judiciário, foi justamente no processo de redemocratização em 46. Depois, a Justiça do Trabalho, em 1988, outro processo de redemocratização, ela não só foi fortalecida, como foi ampliada a sua competência. Depois nós tivemos a reforma do Poder Judiciário em 2004. Por uma emenda constitucional, a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada. Então, eu acho muito bonito ver que a cada movimento de ampliação de direitos fundamentais na Constituição ou nas Constituições brasileiras, esteve lá também um movimento de fortalecimento da Justiça do Trabalho. E uma Justiça do Trabalho que no século XXI agora, ela é a justiça 100% digital. Ela é 100% uma justiça de processo judicial eletrônico. É uma justiça que está discutindo agora audiências telepresenciais, discutindo colheita de provas pelos meios virtuais. É uma justiça realmente que a gente pode dizer 4.0. E teve que se reinventar também nessa pandemia, né? Quer dizer, as audiências também estão sendo todas virtuais? Nós estamos num processo híbrido. O que significa isso? Respeitando a realidade de cada estado da federação. Porque como a Justiça do Trabalho está em todas as unidades da federação, nos principais municípios do país, em algumas localidades tem sido possível fazer audiências presenciais com uma quantidade menor de pessoas, com distanciamento, etc. Em outras unidades, Brasília é um exemplo disso, as audiências estão acontecendo totalmente telepresenciais em razão do risco da pandemia. E aí, com certeza, advogados, partes, juízes precisaram se reinventar com uma rapidez impressionante. Porque a Justiça do Trabalho faz muitas audiências. É próprio do processo do trabalho fazer muitas audiências, ouvindo partes e testemunhas, empregados, empregadores e aqueles envolvidos com o ambiente de trabalho. E agora tudo telepresencial. Causou muito estranhamento, muitas dificuldades, mas eu posso dizer que essa experiência no futuro talvez trará um grande legado. Eu não vejo que a Justiça do Trabalho voltará a ser apenas presencial. Quando tudo isso melhorar, certamente a experiência do telepresencial poderá apontar por uma aceleração e uma desburocratização do processo do trabalho. Quem sabe até
em Brasília, ouvir uma testemunha que está no Nordeste sem precisar de deslocamento. Sim. Isso pode ser bem interessante. Eu também acho que é uma tendência em todos os setores. Sim. A gente está chegando ao final, eu queria perguntar para a senhora, no intuito até de esclarecer as pessoas, obviamente que o desrespeito às leis trabalhistas sempre existiu e agora existem muitas dúvidas com essas mudanças, né? O empregador que vê os seus direitos desrespeitados, é muito importante ele fazer ali a coleta de provas e que tipo de provas é importante para a Justiça do Trabalho, para ela entender que sim, houve desrespeito ali com relação às leis trabalhistas? Na Justiça do Trabalho, todas as provas permitidas em lei são possíveis de serem apresentadas. Então, provas testemunhais, provas documentais, provas periciais. Mas uma coisa é verdade, a prova documental ela é muito importante. Por quê? A prova documental mostra, na perspectiva do empregador, que a empresa é organizada, que a empresa tem o registro de tudo, que a empresa tem o controle do ambiente de trabalho, dos serviços que são prestados, e para o trabalhador da mesma maneira. Então, a prova documental, ela pode ser abalada por uma prova testemunhal, mas ainda assim, a prova documental, ela é extremamente importante para revelar num processo judicial qual era a realidade que realmente, estou sendo redundante de propósito, aquela realidade que realmente era vivenciada pelo trabalhador e pelo empregador, pela empresa e pelos seus representantes, né? E qual o recado que a gente deixa nesse Dia do Trabalhador para esses trabalhadores guerreiros do Brasil? Eu diria que nesse 1º de maio, que é um 1º de maio como Dia do Trabalho, mas é um dia da trabalhadora e do trabalhador brasileiros. A centralidade do trabalho está na vida de todos nós. O trabalho tomou uma dimensão, uma proporção das nossas vidas muito grande. Mesmo quem não tem trabalho, pensa em trabalho o tempo inteiro, na possibilidade de acessar o trabalho. Então, o trabalho não pode ser martírio, o trabalho não pode ser sofrimento, o trabalho tem que ser uma fonte de cidadania, o trabalho precisa ser uma forma de realização. E para isso, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, sindicatos e a sociedade civil organizada tem que se comprometer com o trabalho, não como insumo da economia, mas o trabalho como uma manifestação humana de cidadania. Maravilha. Agradeço demais a sua participação aqui. Parabéns pelo seu trabalho, por nos garantir aí uma dignidade a todos os trabalhadores e muita força aí para a Justiça do Trabalho. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade e eu diria, eu agradeço também por essa pauta de discutir o trabalho, que eu acho que é uma discussão muito importante. Com certeza. Obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Nos vemos sábado que vem. Te espero. Tchau, tchau.